30 moedas de prata. O preço de um escravo, ou o preço de uma alma. Por 2000 anos, esse nome foi sinônimo de infâmia. Mas antes do beijo, antes da corda e antes do sangue, ele foi um escolhido. Ele caminhou sobre as águas do mar da Galileia e viu mortos ressuscitarem. Hoje, vamos mergulhar na mente do homem que traiu o Criador. Foi ganância, destino ou uma trágica incompreensão? Prepare-se, porque a história de Judas é mais complexa do que você aprendeu na escola dominical. O único do grupo dos 12 que não era galileu. Ele vinha de Quiriote, uma cidade ao sul da Judeia. Isso já o tornava um estranho, um forasteiro entre pescadores e homens simples do norte. E ele tinha um papel específico, um que exigia uma mente diferente. Judas era o homem dos números, o administrador, o tesoureiro do grupo de Jesus. Era ele quem cuidava da bolsa de dinheiro, as doações que sustentavam aquele ministério itinerante. Enquanto os outros olhavam para o céu, talvez Judas estivesse com os pés fincados demais na terra. Muitos estudiosos e teólogos acreditam que Judas, como tantos outros judeus da sua época, esperava um Messias político, um rei guerreiro, um libertador que chegaria com espada e fogo para expulsar os opressores romanos de Israel e restaurar a glória do reino de Davi. Mas Jesus não era esse tipo de rei. Ele falava de amor, de perdão, de dar outra face. Ele falava de um reino que não era deste mundo. E, o mais chocante de tudo, ele falava de morrer. Para um homem prático, um homem de ação como Judas, talvez fosse, essas palavras poderiam soar como fraqueza, como um desvio do plano original. O descontentamento parece ter começado, ironicamente, no bolso. O Evangelho de João nos conta um episódio crucial. Durante um jantar em Betânia, Maria, a irmã de Lázaro, quebra um frasco de perfume caríssimo, feito de nardo puro, e unge os pés de Jesus. O aroma preenche toda a casa, mas Judas não sente a beleza do ato. Ele sente o cheiro do dinheiro sendo desperdiçado. Ele protesta, porque este perfume não foi vendido por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres. Era uma objeção aparentemente nobre. Mas o apóstolo João nos dá uma nota de rodapé terrível. Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. E sendo o tesoureiro, costumava roubar o que era colocado na bolsa. Será que ali, naquele momento, ao ver aquele desperdício, Judas finalmente desistiu da missão? Ou ele já estava perdido há muito tempo? O acordo foi selado nas sombras, longe dos olhos da multidão que aclamava Jesus. Em algum beco escuro de Jerusalém, Judas se encontrou com os sumos sacerdotes, os inimigos declarados de seu mestre. O preço foi estabelecido: 30 moedas de prata, um valor assustadoramente simbólico. Era o preço de um escravo, segundo a lei de Moisés, e era o valor exato profetizado por Zacarias, séculos antes, como o preço pago por um pastor rejeitado pelo seu povo. Por quê tão pouco? Para um homem acusado de ser ladrão e ganancioso, parece um valor irrisório para trair o Filho de Deus. Talvez para Judas, o valor monetário já não importasse mais. Alguns teóricos sugerem que ele não queria matar Jesus, mas forçar a mão dele. Criar uma crise, uma confrontação pública com as autoridades, onde Jesus seria obrigado a revelar seu poder, a convocar legiões de anjos e finalmente iniciar a revolução que Judas tanto esperava. Uma aposta desesperada. Então chegamos à última ceia. A atmosfera na sala é pesada, carregada de uma tristeza premonitória. Jesus lava os pés dos discípulos, um ato de humildade que deve ter confundido ainda mais a mente de Judas. Então, na mesa, acontece o momento mais tenso da história. Jesus anuncia que um deles o trairia. Um a um, os discípulos perguntam, chocados: "Serei eu, Senhor?" Quando Judas pergunta, Jesus responde de forma enigmática. E então, ele molha um pedaço de pão no prato e o entrega a Judas, dizendo: "O que tens a fazer, faze-o depressa." O Evangelho de João acrescenta um detalhe aterrorizante. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E era noite. Não apenas lá fora, na cidade de Jerusalém, mas era noite dentro da alma de Judas. Ele se levanta e sai para a escuridão para cumprir o seu pacto. O palco final da traição foi
o jardim do Getsêmani, um lugar onde Jesus frequentemente ia para orar. Sob a luz trêmula das tochas, entre as oliveiras retorcidas, Judas se aproxima, seguido pela guarda do templo e soldados romanos. O sinal combinado não foi um grito, não foi um dedo apontado. Foi um beijo, o gesto universal de amizade, de afeto, de lealdade, transformado em uma arma, em uma sentença. Ele se aproxima de Jesus e diz: "Salve, mestre!" E o beija. Aquele toque, que deveria ser de amor, ecoa através dos séculos como o ato supremo de traição. A armadilha estava armada. Mas o plano, se é que havia um, falhou espetacularmente. Diante de seus acusadores, Jesus não convocou anjos. Ele não pegou em armas. Ele não iniciou uma revolução. Ele se calou. Ele aceitou a humilhação, os açoites e, por fim, a cruz. A realidade caiu sobre Judas como uma tonelada. O que ele tinha feito. O arrependimento que ele sentiu não foi um arrependimento que leva à cura, mas um remorso que se tornou veneno. Desesperado, ele correu de volta ao templo. Encontrou os sacerdotes que o contrataram e jogou as moedas de prata no chão sagrado, gritando: "Pequei, traindo sangue inocente." O som do metal no mármore deve ter sido ensurdecedor. Mas a resposta dos sacerdotes foi fria, desdenhosa. O que temos nós com isso? A responsabilidade é sua. Eles o usaram e o descartaram. O dinheiro de sangue não podia ser devolvido ao tesouro do templo. Então com ele compraram um campo para sepultar estrangeiros. O fim de Judas é tão trágico quanto sua traição. Sozinho, rejeitado por seus antigos companheiros e por seus novos cúmplices, ele não viu saída. O Evangelho de Mateus nos diz que, dominado pelo remorso, ele se enforcou. O livro de Atos dos Apóstolos descreve um fim ainda mais gráfico, dizendo que ele caiu de cabeça. Seu corpo se partiu ao meio e suas entranhas se derramaram. O filho da perdição, como Jesus o chamou, terminou sua jornada em um lugar que ficaria conhecido como a Céldema, o campo de sangue. Um cemitério comprado com o preço do sangue, que se tornou o túmulo do homem que não suportou o peso da própria escolha. Judas não é apenas um vilão histórico de 2000 anos atrás. Ele é um espelho, um lembrete sombrio e desconfortável do que existe no coração humano. Ele esteve fisicamente perto da luz do mundo. Ele ouviu os sermões, viu os milagres, comeu na mesma mesa que o Salvador. E mesmo assim, permitiu que a ganância, a decepção, o orgulho, que a escuridão do seu próprio coração vencesse. A história dele nos força a fazer uma pergunta difícil. A questão não é apenas por que Judas fez isso. A pergunta que fica para nós hoje é: onde em nossas vidas, em nossas escolhas diárias, estamos trocando o eterno por 30 moedas de conveniência, de orgulho ou de ganância? A história de Judas termina em tragédia, mas a de Jesus apenas começava.